Olá, amigos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Entre Livros e Ideias. Estamos iniciando aqui um novo projeto que é uma introdução geral à filosofia. Uma introdução bastante solta, bem livre, né, de modo bem informal, algumas aulas e rápidas também, tratando de alguns conceitos fundamentais da filosofia. Se você quiser acompanhar essas aulas, ao final eu poderei também oferecer algum tipo de certificado digital para vocês. Então nós começamos discutindo o próprio termo filosofia. E eu trago aqui uma definição que está no livro Filosofia da Educação, do professor José Antônio Tobias. Ele traz uma definição dada pelo filósofo brasileiro Farias Brito, tão pouco também conhecido e estudado, né, no meio acadêmico brasileiro. Estudamos tanta coisa, filósofos de tantos tempos, tantos lugares, e aqueles que são brasileiros a gente esquece. Mas ele traz essa definição. A filosofia, de fato, foi para nós definida desde o início dos nossos trabalhos como o instinto mesmo do conhecimento, como a curiosidade natural que nos leva a investigar a natureza das coisas. Então, Farias Brito nos apresenta essa definição que dentro dela se destaca a ideia de uma atitude. A filosofia não é simplesmente uma disciplina escolar ou acadêmica, mas ela é uma atitude natural do homem, uma tendência que nós temos enquanto seres racionais de buscar conhecer as coisas. E há uma curiosidade natural dentro do ser humano para conhecer a natureza do mundo, né, em suas diversas partes. E o filósofo, por excelência, ele se interessa não só por conhecer uma parte da natureza, mas ele procura conhecer a natureza em sua totalidade. Daí, o filósofo, classicamente, né, tipicamente, será alguém que se interessa por quase tudo e que estuda tudo, desde a filosofia até as áreas da ciência e a própria também história do pensamento filosófico humano. Você pode ver aqui uma outra definição do filósofo John Dewey, também conhecido, né, no meio educacional, que diz: como poderíamos então esperar, a filosofia foi geralmente definida de modo a implicar certa totalidade, generalidade e última causalidade da matéria e do método. Ou seja, a filosofia ela é ambiciosa. Ela procura se ocupar da totalidade do mundo, não só de uma parte do mundo. Por exemplo, a vida dos peixes, ela pode ser objeto da filosofia, mas enquanto a vida dos peixes é estudada de modo particularizado, ela se torna objeto não da filosofia, mas da biologia. E dentro da biologia, certamente vai haver uma especialidade que vai se ocupar exclusivamente da vida dos peixes. Porém, a proposta da filosofia não é estudar coisas particularizadas, e sim estudar a totalidade. O filósofo vai olhar para a vida dos peixes, mas frequentemente ele procurará inserir essa vida dos peixes dentro de uma explicação maior da totalidade do próprio universo. Uma outra definição aqui nós temos de Aristóteles, quando ele diz: a filosofia é a ciência do ente enquanto ente. Ou seja, é uma ciência da totalidade. Um peixe é um ente. Uma pedra é um ente. Um ser humano é um ente. Um grão de areia é um ente. Ou seja, todas as coisas que existem no mundo são entes. Mas a filosofia não se ocupa desses entes de modo particular. A filosofia quer explicar a totalidade, por isso ela busca o ente enquanto ente, ou seja, qual é a causa original de tudo, qual é a causa final de tudo, de que tudo se constitui e o que são, o que é o mundo, o que é a existência, de onde vem, para onde vai todas as coisas.
Evidentemente que nessa busca da totalidade, a filosofia, através do seu método e através, evidentemente, dos seus vários sistemas que surgem ao longo do tempo, ela vai passar por esses particulares, mas sempre tendo em vista as causas supremas, as causas finais de toda a existência. Fico por aqui nessa primeira aula. Continue acompanhando. Nas próximas aulas, aprofundarei um pouco mais o conceito de filosofia e aí nós iremos discorrendo ao longo do tempo sobre os conceitos fundamentais. O objetivo aqui não é traçar uma história da filosofia, do pensamento filosófico, mas discutir alguns conceitos centrais, até para que vocês adquiram uma base suficiente para fazer seus próprios estudos de maneira mais aprofundada. Então, muito obrigado pela sua companhia. Curta o canal, ajude ele a crescer e a gente a divulgar assim mais conhecimento. Muito obrigado, até o próximo encontro. Valeu!